É, pessoal, começando mais um conteúdo do TD Web Conference, agora falando de IoT aplicada na indústria de uma maneira bem curiosa. É o que a gente vai falar agora com o Marcos Guimarães, ele é diretor de distribuição de líquidos da White Martins. Obrigado pela presença, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder falar para essa audiência. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como é que uma indústria tradicional aplicou a tecnologia digital e como é que a gente está olhando isso para os próximos passos. Pois é, a primeira coisa que eu acho é a questão da cultura, né? Você falou, uma empresa tradicional, numa indústria tradicional também, e aí trazer tecnologia, trazer inovação é sempre uma questão complicada, né? Sempre encontra várias barreiras aí para... Exatamente. O primeiro ponto que a gente tem que separar é o que é o hype, né? O que é a moda e o que é a realidade. Como é que a gente pode fazer isso e como é que a gente transcende a barreira que existe relativa à cultura. Em dois aspectos, tanto a cultura do top management, né, do pessoal de nível, diria, da tomada de decisão da companhia, e do pessoal que gerencia, faz a gestão mesmo de operação. E a gente vê que tem um gap de conhecimento sobre o que significa realmente tecnologia digital muito forte nessas duas camadas. E tudo começou quando, em 2015, o CEO da companhia, que a nossa empresa é uma empresa subsidiária de uma empresa americana chamada Praxair, tudo começou quando o CEO da companhia fez uma carta para todas as gerências e para toda a direção da empresa, falando para a gente ficar atento ao IoT. Na época ainda era somente sobre o IoT. Que ano foi isso? Isso foi em 2015. Tá. Quando eu recebi essa carta, né, veio a curiosidade, né, o que é IoT? Né? Eu acho que a nossa audiência sabe perfeitamente o que é isso, mas numa tradução bem ao pé da letra, né, internet das coisas. É a internet das coisas. Mas o que é a internet das coisas? Então, na realidade, são sensores que, além de ser sensores comuns, eles vão transmitir dados para que você, na coletânea de dados, ele te possibilite insights para a tomada de decisão. E aí, na curiosidade, a gente começa a procurar livros e eu diria a parte toda acadêmica e didática sobre o que é isso. Né? Vamos buscar o que é isso. E aí, um dos pontos muito curiosos foi um livro que eu peguei, né, de um escritor chamado Martin Ford, e ele escreveu The Rise of the Robots. E esse livro ele faz uma analogia muito interessante, né, sobre o que vai acontecer, principalmente sobre o mercado de trabalho com a entrada dessas tecnologias. E aí mostrando claramente os dois lados, a robotopia, que seria você se sentir num paraíso, né, num local que os robôs vão fazer tudo por você, e a robocalipse, que é você... O robô tomando conta de tudo. O robô tomando conta de tudo e ainda botando você como escravo dele. Então, e aí, nesse momento, eu tomei uma decisão do seguinte, o que é isso? Como é que pode... E provavelmente nesse livro estava falando que o seu negócio ia acabar, não ia ter motorista mais. Exatamente, várias, eu diria, funcionalidades do mercado de trabalho hoje estão em extinção. Né? E aí ele alertava muito o seguinte, não é o cara da montagem mecânica, não é o cara específico de uma produção, uma costureira, não é nada disso. É exatamente no que eles chamam do back office, né? No blue collar, nas pessoas que estão dentro das corporações, fazendo trabalhos hoje que acham fundamentais e que a tecnologia provavelmente vai invadir isso. Então, criou-se um dilema na minha cabeça sobre isso. Eu falei, tá legal, vou começar a estudar isso. E ele falava de inteligência artificial, falava de IoT, e eu resolvi estudar isso. Quando eu comecei a estudar, eu vi o seguinte, tem uma oportunidade gigantesca na minha área, que é logística, de aplicar isso. E aí vem por onde começar. E aí, para começar, o ponto básico só tem dois motivos para começar dentro de uma indústria tradicional. Não é startup, não estamos analisando nada de novo, não somos academia para dançar, não somos para lançar nada de estudo, de pesquisa, a gente tem que realmente trazer resultado. Então, só tem duas maneiras. Uma, encantar o cliente, a segunda, reduzir custos. E as duas só trazem uma coisa, aumento de lucratividade. Não tem outra situação além disso. Mas como convencer logo no começo? Principalmente porque muitas dessas tecnologias são caras ainda, né? Aí fica aquela coisa, putz, vou investir, mas ainda como que eu vou conseguir convencer a gestão, a direção, que aquilo vale a pena, né? Olha, esse teu ponto é fundamental, porque dentro desse modismo, né, todo mundo fala, não, vamos botar IoT. Quando você olha, principalmente no Brasil, aí nós temos um problema, eu diria, estrutural do país, que nós não somos um país eletrônico. A gente não tem parque eletrônico. Então, todo
o device, né, o aparelho que você necessita para que ele faça essa comunicação, que ele faça essas transmissões de dados, eles são importados. E aí tem várias outras, tem barreiras alfandegárias, tem uma série de estruturas que fazem com que esses aparelhos sejam caros. Até mesmo por outros pontos, por pontos até de desconhecimento. Uma coisa muito nova, você não sabe o que é, o cara que está trazendo coloca um preço que realmente fica não atrativo para o mercado. Então, a seleção do processo que necessita ser aplicado é fundamental. Só para ilustrar para o pessoal, interrompendo um pouquinho, a gente está falando da IoT, você está aplicando, vamos falar o que você está aplicando primeiro, né? Então, o que está acontecendo na White Martins? Assim, Então, o primeiro ponto que a gente já fazia anteriormente, mas a gente não sabia muito como usar esse tipo de informação, né? Então, a gente tem a gente faz entregas em tanques de gases resfriados, né, altamente resfriados, e esses tanques você não consegue ver o que está lá dentro, você não consegue entender o que está lá dentro. E normalmente você colocava um dispositivo que ele dá o nível do tanque, igual o nível do tanque do seu automóvel, coisa muito similar a isso. Só que você está lá naquele local, né? Por exemplo, eu aqui, nesse momento aqui, não sei quanto está o tanque do seu combustível do seu automóvel. Só olhar, né? Lá. Mas eu vou ter que ir lá olhar. Então não existe a disponibilidade desse dado na nossa mão. Então, um dos pontos que a gente avaliou era começar a introduzir essa telemetria, que não deixa de ser um IoT, é um device, que ele simplesmente pega o nível do tanque e transmite por uma central na qual você tem essa informação. O que você faz com isso? Aí vem um grande ponto. O que você faz com isso? Muita coisa. E aí vem todas as descobertas que a gente pode ver para recalcular o ponto de reposição do cliente, para a gente verificar a confiabilidade do cliente, a gente avaliar o consumo daquele cliente para poder fazer antecipações. Então, com aquele tipo de informação, eu comecei a ter detalhes da operação que nunca teve antigamente. Então, nasceu um novo mundo, completamente diferente do que a gente trabalhava anteriormente sem ter essa informação. E só isso já trouxe benefício para a empresa? Já fez com que ela entendesse o investimento e abriu portas para outras? Sempre teve essa questão do seguinte, como é que eu demonstro praticamente, financeiramente, que esse equipamento, além de ter todo o embelezamento de você ver um dashboard, as informações, você passar para o seu cliente, como é que eu traduzo isso em ganhos, em ganhos financeiros? Muito bem colocado. Então, a gente verificou que, se eu não tenho esse equipamento, o meu nível de serviço para aquele cliente, ele tem que ser mais elevado. Ele sendo mais elevado, ele significa mais custos. Quando eu tenho esse equipamento, a minha antecipação, o meu entendimento desse cliente é muito superior. E, com isso, eu consigo baixar o nível de serviço, que eu estou falando nível de serviço, não é o nível de atendimento. O nível de serviço é baixar o ponto de reposição que normalmente você calcula quando você faz uma estimativa. E agora eu não estou mais com estimativa, eu estou com valores reais, na quais eu posso, aí sim, fazer uma estimativa com muito mais acuracidade. Com isso, a gente verificou qual era o ganho que a gente tinha sobre isso. Começamos a ver que você ter um parque hoje instalado de 100% de RTU vai trazer resultados completamente inesperados. Nós estamos indo nessa rota. Nós já estamos hoje com 50% do Brasil todo conectado e a nossa previsão é finalizar isso nos próximos 3 anos. Legal, esse foi o primeiro passo e isso abriu portas para ter um segundo passo aí que também é bem legal. O segundo passo que a gente viu é até de uma maneira, eu diria, gerencial, você vai até não entender muito que ela não está muito associada a um ganho financeiro direto. Na verdade, ela vai contra o que você imagina como ganho financeiro, né? A princípio. A princípio, mas ela fala de proteção da vida. Por quê? Nós temos 650 veículos rodando no Brasil todos os dias, todos os momentos, fazendo entregas em todos os clientes, no qual existe um condutor, um motorista qualificado, treinado, fazendo esse trabalho, e que está em volta deles todos os riscos de uma direção de um veículo pesado. E com carga perigosa. Com carga perigosa. Então, como é que eu vou proteger esse motorista e a sua sociedade em volta? Então, a gente vinha pesquisando, desde o evento da Machine Learning, a gente vinha pesquisando a oportunidade de achar um equipamento, né? Vou falar um termo assim, de brincadeira, um robozinho, né? Que mantivesse meu motorista em alerta
para que ele não tivesse sobrecarregado, que ele não tivesse nenhum momento que ele ficasse distraído e que ele perdesse o controle daquela direção, daquele trabalho que ele está executando. Então, no primeiro momento, nós encontramos um device que nada mais é que uma câmera. Essa câmera possui um algoritmo de imagem de reconhecimento, né? E esse reconhecimento, ele traça alguns vetores e ele começa a aprender, né? E ele já aprendeu com outros motoristas, com outras bases, quais são as reações quando você está com sono e quando você está distraído. Isso aqui é muito interessante, não é só o sono. Sim. Então, o sono, você vai dizer o seguinte, meu olho começa a piscar mais, meu olho abre mais, tal. Você começa a entender que realmente isso aqui tem um padrão que é mais ou menos aplicado. Mas a distração, como é que eu detecto uma distração? Como é que a gente faz isso? A gente testou o primeiro equipamento, infelizmente ele deu muito falso positivo. Quem é da área sabe o que eu estou dizendo, o que é falso positivo, mas explicando de uma outra maneira, falso positivo é muito alarme sem ter razão nenhuma. Dizer que ele estava dormindo, ele não estava dormindo, ele estava acordado. Apitou o tempo todo ali. Exatamente. Como foi muito alto, ele ia sobrecarregar o controle do sistema, que não era o que a gente queria. O equipamento funcionava? Funcionava. Mas ele estava te dando muitos alertas. Vamos calibrar ele aí. Vamos calibrar. E aquele algoritmo não era o algoritmo que eu diria para você adequado para esse tipo de operação. Na continuidade da busca, a gente encontrou um outro equipamento e aí com um algoritmo muito mais preciso, muito mais, eu diria, robusto, trouxemos ele, instalamos e fizemos um teste. E o primeiro teste foi o seguinte, instalamos 10 equipamentos, né, para ter uma massa de dados para poder fazer uma avaliação estatística correta. Ao instalar os 10 equipamentos, selecionamos vários motoristas, que a gente não tem um motorista para cada veículo, motoristas rodam, os veículos tendem a rodar 24 horas, então teve um grupo grande de motoristas, na realidade a gente teve em torno de uns 30 motoristas, quase que 3 por veículo, e aí com essa massa de dados a gente rodou 30 dias sem avisá-los que existia aquele equipamento. Eles sabiam que tinha uma câmera, mas não sabiam o que aquilo fazia, era só uma câmera, um device dentro do veículo, né? Obviamente, por uma maneira correta de trabalhar, a gente pediu autorização a todos eles, dizendo que tinha uma imagem, mas não falando em nenhum momento para que aquilo servia. Nada. E aí a gente conseguiu pegar coisas que você não imagina, que você não está presente, né? Você imagina 24 horas presente, você começa a pegar coisas que você nunca imaginava que estaria acontecendo. E nunca provaria no motorista. E que seriam o que a gente chama atitude de riscos, né, comportamentos de riscos, principalmente uma operação que a gente diria que teria que ser conduzida por um profissional. Você jamais poderia imaginar um piloto de avião fazendo coisas inadequadas durante o voo. Mesma coisa para o motorista do Mesma carro. coisa para o motorista, ele levando aí 45, 50 toneladas a 70 km por hora. Você imagina a irresponsabilidade se essa pessoa conduz esse veículo de uma maneira inadequada. E aí, nesse caso, a atitude da empresa é punitiva, né? Nesse caso, o motorista não serve para carregar um caminhão desse. Não, nesse momento a gente não pensou não fazia nada. Não, por enquanto é entender o que está se passando, entender a situação atual. Quando a gente entendeu, e aí vem um negócio do device, porque, né, eu brinco muito isso com as pessoas, né, geralmente um casal novo, né, vai ter um filho, a primeira atitude deles é botar uma câmera no quarto do neném. Quem vai ver essa câmera, né? Eu sempre falo essa pergunta, quem é que vai olhar essa câmera? O vovô e a vovó? São eles? E quando eles estiverem dormindo? Então a mesma coisa, que adianta eu botar uma câmera, ter 24 horas de filmagem, como é que eu vou observar isso? Então, o algoritmo, ele tem o seu ponto de detecção e ele vai aprendendo com isso. Então existe, já pré-determinado pelos padrões anteriormente detectados, que algumas atitudes que você toma ao dirigir, elas fazem como o alarme. E esse alarme é carregado na central, aí sim eu vou estudar esse alarme. Ao estudar esse alarme, eu classifico ele como positivo ou falso positivo. Sim. E aí o meu algoritmo ele vai aprendendo e a gente vai agindo. Então, isso é muito importante, porque aí eu vou tentar fazer aqui uma simulação, mas essa câmera ela está tentando pegar a sua face toda e ela põe vetores nos seus olhos, vetores na sua face, na sua boca, e tudo isso aqui mapeado, né? Você olhando para frente, conduzindo um veículo, se eu fizer isso aqui, esse padrão é diferente. Sim. Se eu fizer isso aqui, esse padrão é diferente. Se eu fizer isso aqui, esse padrão é diferente. Se eu teclar aqui assim, mesmo olhando para cima e para baixo, esse padrão é diferente. Então, vários padrões diferentes o sistema detectava,
mandava para a central analisava e a gente fazia. Foi otimizando ali o... E fomos fazendo exatamente o 0 e 1. Uhum. É bom, é ruim, né? Uhum. E aí o sistema vai aprendendo, cada vez que você vai dando 0 1, ele vai se tornando cada vez mais robusto e vai ficando cada vez melhor. Nisso a gente viu coisas que são totalmente inadequadas e que seriam pessoas, por mais profissionais que estejam conduzindo isso, não são, eu diria, não é um padrão que a gente gostaria de ver nas nossas estradas. Na segunda etapa, a gente vai para o treinamento. Por enquanto, nada de punição. E a gente aí explica no detalhe tudo sobre o sistema e ligamos todos os alarmes do sistema no sentido da cabine do motorista. O que é esse alarme? Esse alarme, ao identificar um padrão incoerente, ele, durante os primeiros 2,5 segundos, ele vibra a sua cadeira. A partir de mais 1,5 segundos, ele toca um alarme dentro da cabine. Acorda aí, meu amiguinho. Acorda, para de fazer isso, tem alguma coisa errada. E agora eles estão sabendo que cada alarme desse foi para a central. Sim. Que eles foram monitorados. Né? Mas peraí, a gente está falando muito de punitivo aqui, mas calma, esperem que tem o outro lado da moeda também, né? Mas vamos chegar lá. Não, então quando a gente começou a mostrar isso, a gente mostrou alguns exemplos negativos Sim. e exemplos positivos. Fizemos as duas no treinamento, mostrava isso aqui é inadequado, isso aqui é corretíssimo. E aí criamos o padrão para eles no treinamento e dissemos, da agora em diante o jogo está valendo. E aí no jogo está valendo, já existe um procedimento claro sobre quais são as condutas de um motorista de direção defensiva, que é o que a gente treina. Só para você ter uma ideia, uma parte, não tem nada a ver com tecnologia digital, mas para termos um condutor no nosso equipamento, ele passa por um treinamento para atender toda a gama, ser um flexível, para atender toda a gama de produto de mais de 3 meses. Uou. Então, é um treinamento pesado, é intensivo, mas esse treinamento, além de garantir uma eficiência operacional, ele garante uma segurança operacional muito elevada. Mas vamos lá, a gente tem o alarme. Aí a gente está falando do punitivo e tal, se o cara fez uma coisa errada, realmente ele não serve para dirigir esse tipo de caminhão. Mas e se a gente identificar que o cara está cansado? E as pessoas ficam cansadas, de repente a carga horária dela está muito alta são e aí dois, o que se passa? Exatamente, são 2 pontos que aqui eu até eu convido todos os que estão ouvindo a gente, né, a oportunidade de, se são motoristas, mesmo sem ser profissionais, já tiveram sono, com certeza absoluta. E a primeira reação... de risco nesse caso também. E a primeira reação que nós, seres humanos, temos é, vou vencer meu sono. Mais 15 minutinhos eu chego. Estou chegando. Parar no próximo posto, tomar um café e continuar. Meia horinha eu já estou em casa. Essa atitude, ela, além de ser normal, ela é perdedora. Porque você não consegue vencer o sono. Não consegue. E aí temos N casos, você pode até analisar especificamente dentro dos acidentes de trânsito que ocorrem no Brasil, grande parte deles é por causa de sono. E aí por uma série de efeitos, não só o sono, mas pela fadiga. Sim. Né? São, é a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Eu posso estar fadigado no momento que não é o sono, é uma sonolência. É o mesmo que, tem até um estudo muito interessante sobre isso, que mostra que quanto mais cansado você está, o seu nível alcoólico, que não tem álcool nenhum, mas ele é equivalente ao seu nível alcoólico, que você não passaria, se a gente tivesse essa medição, num teste de bafômetro. Tá. Não, bafômetro. Bafômetro, inclusive? Não bafômetro, que o bafômetro detecta só o álcool. Sim, pois mas existem hoje umas balanças que veem equilíbrio. Faz equivalência ali. Faz uma equivalência sobre isso. Mas voltando a esse ponto, então a gente criou um outro mecanismo, dizendo o seguinte, não lute com o sono, pare o veículo. Então, se você receber um sinal que você está conduzindo o veículo, você deu uma piscada, o sistema balançou você sabe que está com sono, para o veículo, um local seguro, liga para o seu supervisor e avisa ele, estou conseguindo dirigir não, cara, cansei. Não importa o horário, 2 horas da tarde, 8 horas da manhã, 9 horas da noite, 4 da manhã, não importa o horário. Ao ele ligar para o supervisor dele e isso ser transmitido para o White Martins, a responsabilidade agora de entrega de produto passa a ser minha. Eu não quero mais que aquele motorista tome aquela responsabilidade. Por quê? Porque a pior coisa que poderia acontecer é eu dizer para ele, não, vai mais um pouquinho, e ele acaba num desastre,
que poderia ter uma fatalidade dele e, consequentemente, a não entrega nos clientes. Exato. Então, em vez de ter um problema, passa a ter dois. Então, vamos só gerenciar um problema. Tá? Aí, vem para a nossa central de planejamento, nossa central de planejamento avalia todas as condições, se dá para esperar, se não dá, se tem outro veículo, avalia tudo e aí a gente toma as decisões necessárias. Aí muda toda a cadeia logística da história. Toda, por isso que a gente opera 24/7. Pois é, mas aí nesse caso, aí é mais complicado ainda. Você já estava com problema de convencer a alta direção de que o investimento seria alto e agora você está falando que vai demorar mais para entregar ainda. Exato, mas eu estou garantindo que vou entregar. Vida, sim. E eu estou garantindo 0 acidente. Mas chegar nesse nível de convencimento dentro de uma empresa deve ser muito complicado. Quem opera uma frota desse nível sabe o quanto nós estamos falando de termos acidente de trânsito. Pode ser um arranhado, né, pequenininho no para-choque do veículo, ou o que a gente considera os acidentes com alto índice de fatalidade, que são aqueles que o cara, além de ele colocar ele próprio em risco, ele coloca terceiros em risco. O fato é que você já tem análise e dados com relação a isso também, né? Temos, graças a Deus, aonde está operando, nós estamos 0-0. Que legal. Exatamente. E a gente, com isso, a gente conseguiu identificar, pelo parâmetro inicial, as reduções que aconteceram na parte de distração. O número é muito expressivo, né? 70% das distrações foram reduzidas, né? Porque você mede primeiro sem avisar, depois você mede avisando. Né? Então, e depois tomando ações. Então você diminui o seu risco de 100% para 30%, mas, pô, Marco, ainda é muito alto. É alto, mas 30% você identificou, você pode corrigir. Né? E o sonolência, a gente vem para 0. 0 no sentido que pegou, o cara para. Entendeu? Então a gente está... O que esse equipamento não faz, que as pessoas têm que entender? Ele não supera o homem. Ele é um auxiliar do homem. Então, se eu, por irresponsabilidade, quero continuar a direção, eu tomei essa decisão. Sim. Apesar de ter tudo sido identificado, foi tudo identificado, mas eu continuei a conduzir o veículo. Com sucesso ou não, esse resultado vai aparecer. E aparecendo, a gente vai ter que tomar as devidas providências, né, adequadas à situação que vai aparecer. A gente não dá aqui para prever nada, pode ser, são milhares de situações. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é fundamental, é que eu não cuido do mal súbito. Mas já estão chegando lá também. Exatamente, eu não cuido. Esse equipamento, ele não é um healthcare, né? Estou dirigindo, sim, por algum problema eu tenho um mal súbito, ele não vai fazer recuperação do meu coração, nem respiração boca, não tem condições. Né? Então, são ainda elementos que a tecnologia no futuro ela vai cuidar, mas no momento a gente... Mas vocês já estão de olho nisso também, smart bands ali, smartwatches, começando a desenvolver isso para tratar no caso de mal súbito. Existem trabalhos acadêmicos muito interessantes na preditiva da fadiga. Né? A gente está estudando isso, não chegamos ainda a conclusão nenhuma, tá, eu diria ainda no forno, para a gente ver se a gente vai nessa direção, mas é uma das direções que é exatamente identificar a fadiga do motorista. Para poder, eu diria, tomar uma gestão adequada. Né? Você imagina que eu tenho um identificador que diz que você hoje só aguenta 8 horas de trabalho, mas eu tenho uma carga de trabalho para você de 12. Se eu te botar de 12, com certeza eu vou te fadigar, absoluta. Então, se eu tenho essa informação, eu falo, não, mas eu tenho aqui também uma carga de trabalho de 6 horas. Deixa eu pegar o Thiago e dizer, Thiago, você vai fazer a rota de 6 horas, não a rota de 12 horas. Então, isso são elementos para que auxiliem a gestão, para poder fazer uma gestão melhor e mais eficiente. Óbvio que isso mostra eficiência. Lógico. Como que você imagina uma cabine de um caminhão da White Martins daqui a 5 anos? 5 anos, olha só, eu acho que ela já tem hoje vários sensores, né? Se você analisar, a gente tem o que a gente chama on-board computer para os eventos de segurança, e isso estão associados a esse equipamento no algoritmo, que ele identifica freada brusca, aceleração lateral, se usou cinto, se não usou, se ligou seta, se não ligou, se passou a faixa, né? Ele está ultrapassando a faixa que é contínua, que tem câmera vendo. Quer dizer, a gente tem todo um sistema de monitoramento, mas ainda é aquele detalhe, tu vai agregando
No mesmo sistema, né, no mesmo processo, você vai agregando diferentes devices, porque ainda não há uma integração de tudo isso. Então, o que eu olho hoje, em 5 anos, é você realmente ter uma caixinha pequenininha, um smartwatch, como você falou, acho sua ideia perfeita, que faça esse controle preciso e com muita acuracidade e que garanta que esse motorista conduza isso. Eu não olho daqui a 5 anos o self-driving, como todo mundo está falando. Ainda mais no Brasil. Ainda, não só no Brasil, ainda mais que a nossa operação, ele é um motorista e ele opera, ele faz a operação toda de carga, descarga, ele atende o cliente, então ele tem toda uma, eu diria, uma interação que ainda está longe ainda da gente ter robôs ainda fazendo isso. Então, 5 anos, eu vejo sim uma integração e uma facilidade melhor de você ter todos esses devices num só aparelho, com um custo muito menor e com uma resposta muito mais ágil. Mas, de qualquer forma, o White Martins, depois dessas experiências, já está muito mais propícia a estar próxima dessa realidade aí também daqui a 5 anos. Claro, né? a gente Diferente de outros. a gente continua no caminho, é o que eu faço, que eu recomendo para todo mundo, inicie. Exemplo, é um exemplo que eu dou muito clássico disso, uma empresa que faz transporte de produto refrigerado. Aí o produto dela chega lá, o cara reclama, chegou quente e tal. Monitore a temperatura do seu veículo, monitore o tempo todo, monitore a medida específica, bota sensor no seu equipamentozinho para poder medir a temperatura dele. E quando entregar para o cara, diz, eu te entreguei a 4 graus, conforme especificado. Então, inicia. Por que isso? Marcos, isso não vai me trazer nada. No primeiro momento, não. Com certeza está trazendo custos. Mas ao longo do tempo, a satisfação de um cliente ver que você fez aquela entrega dentro da especificação correta, ela tem um valor que eu diria para você, ela pode estar ainda, alguns vão até dizer, não, mas isso não é um custo que é um benefício direto, isso é mais indireto. Não, você vai ver isso como resultado de incremento de vendas, você vai ver isso em resultado de satisfação de cliente, você vai ver isso em resultado de que a satisfação faz com que a lealdade para aquele tipo de aplicações continue com você. Isso dá longevidade do seu negócio. E você tendo uma longevidade do seu negócio, com certeza absoluta, vou falar uma palavra financeira aqui, o seu NPV, né, o seu fluxo de caixa positivo vai ser superior. Claro. Então, está sempre associado a isso. A gente tem que sempre tentar fazer esse tipo de ligação. Perfeito. Marcos Guimarães, diretor de distribuição de líquidos da White Martins, obrigado pela conversa. Excelente. Muito obrigado a todos e eu espero que vocês entendam o que a gente fez de comunicação aqui para vocês e o que a gente espera é que vocês embarquem nessa jornada no mínimo ponto possível, gente. Vocês precisam iniciar. E ao iniciar, você vai entender todas as dificuldades, você vai entender exatamente os benefícios que estão por trás. Que uma coisa que aparece quando você começa a botar esse tipo de equipamento é que vários novos exemplos começam a surgir que você não via. Então, novos insights vão começar a aparecer para que a sua tomada de decisão melhore. E coisas que hoje você não consegue prever, porque você não tem essa visibilidade. É aquela coisa que a gente falava também, quando você vai avaliar o nível de maturidade digital de uma empresa, o cara que começou, ele vai falar, eu estou no médio. O cara que já está há muito tempo, ele continua no médio, porque ele vê que ele tem muito pela frente, né? Exatamente, então exatamente. Abre então, muita visão quando você começa. A recomendação é, iniciem essa jornada e procurem educação. Educação é fundamental. Se você não conhece aquilo que você quer fazer, você não vai conseguir fazer. Então, é muito importante que as pessoas que estão, principalmente no modelo de gestão, que conhecem os processos, não conhecem os algoritmos, mas que eles entendam as capacidades dos algoritmos para poder trazer isso para o processo. Porque contratar um cientista de dados não significa nada, porque ele conhece o algoritmo, mas não conhece o processo. Sim. Então, você tem que fazer o que a gente chama simbiose, tanto do gestor de processo quanto o gestor de dados, o cientista. E aí sim, a conjugação desses dois vão trazer resultados que, com certeza absoluta, serão muito melhores do que o atual. Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.